Eu vou aqui rapidamente ler a sentença do Tribunal Internacional pela Democracia, que aconteceu no Rio de Janeiro, para analisar a acusação de crimes de responsabilidade contra o presidente da República. Ontem, presidente, senadora Gleice, senador Requião, nós tivemos lá, eu, o senador Requião e o senador Paulo Rocha, junto com os jurados do Tribunal Internacional pela Democracia, com o presidente do tribunal, o professor, grande mestre, doutor Juarez Tavares, onde eles entregaram o resultado da sentença à presidenta Dilma. Eu queria começar, antes de continuar meu pronunciamento, até, senador Requião, aqui subir nessa tribuna, pedir desculpas ao povo da Paraíba. Eu tinha hoje um encontro, um ato contra esse golpe na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, mas em virtude da reunião que tivemos ontem com a presidenta Dilma, e de estarem vários senadores da comissão do impeachment aqui, nós fomos convocados para agora à tarde aprofundar o nosso debate sobre o voto em separado que temos que apresentar. Então, eu peço aqui, dessa tribuna, estou ligando para a diretora da Faculdade de Direito, assim que acabar essa tribuna, para explicar os motivos da minha ausência. Também tinha um compromisso particular de reunião da minha família lá em Campina Grande no sábado, mas em virtude da conversa que tivemos ontem no Palácio e da reunião que foi convocada agora para tratarmos desse voto em separado, eu não vou poder estar na Paraíba. Mas tivemos ontem com a nossa presidenta Dilma Rousseff. E, sinceramente, me impressiona na presidenta Dilma a altivez com que ela enfrenta tantas dificuldades, a garra, a coragem. Eu ontem confesso aos senhores que saí muito bem impressionado. E eu estou convencido, senador Requião, que se nós derrotarmos esse golpe, e aqui a esperança entre nós aumenta a cada dia, porque, volto a dizer, são muitos senadores que estão constrangidos, que sabem que não existe argumento para afastar uma presidente da República, nesse caso, por crime de responsabilidade. Os últimos fatos são demolidores. Essa questão do Ministério Público, senadora Gleice, deveria significar a paralisação desse processo de julgamento da presidenta Dilma. Simplesmente o Ministério Público Federal, que eu volto a dizer, é o Ministério Público quem tem a atribuição de dar indício a uma ação penal. É o Ministério Público que diz se é crime ou não é crime. Então, essa história de pedaladas que repetiram tantas vezes, foi o Ministério Público que disse assim, olha, não é operação de crédito. Foi um atraso no pagamento ao Plano Safra, pelo Banco do Brasil, do pagamento do Tesouro ao Banco do Brasil. Simples assim. A gente sabe também que não tem autoria por parte da presidente da República, como ficou claro na perícia. Então, a gente tem esperança que aqui, até o final de agosto, a gente consiga reverter esse golpe. E acho que é um caminho para a presidenta Dilma assumindo, retomar uma política de crescimento econômico. E o caminho central é fazer o que a própria presidente da República fez em 2012. Em 2012, a presidenta Dilma teve coragem de baixar as taxas de juros nesse país e de começar uma luta que foi uma luta em que ela ali, eu posso dizer com certeza que surgiram vários adversários da presidenta Dilma a partir daquele momento, que foi a luta para baixar os spreads bancários. Hoje, quem deve no Brasil cartão de crédito está pagando juros de 400% ao ano. Isso não existe em lugar algum do mundo. Num período de recessão desse, nós estamos tendo agora, senadora Gleice, a maior diferença de taxa de juros do Brasil para a média mundial dos últimos 10 anos. Porque todo mundo os juros são negativos. Então, eu acho que a presidente da República voltando, ela pode, nesse momento que a inflação começa a cair, tem projeção para os próximos 12 meses de inflação de 5 pontos, alguma coisa por cento ao ano, de baixar a taxa de juros. Isso não há como resolver o problema fiscal do Brasil com aperto nos gastos primários como eles querem. Na verdade, no ano passado nós tivemos um déficit de 10,34%. Tivemos um déficit nominal, 10,34%. Sabe o que foi de juros? 8,5%. Ou seja, o problema do crescimento da dívida e o problema fiscal que nós temos não pode ser combatido sem
acabarmos com essa distorção que existe no país. E aqui, sinceramente, não venham me dizer que o problema é a inflação, que aumentou a taxa de juros, porque a gente já sabia que essa inflação que está aí, que começou ali no final de 2015, no começo de 2015, foi centralmente em preços administrados. Aumento de energia elétrica, gasolina. Isso não tem nada a ver com inflação de demanda. Você subir ou baixar a taxa Selic não impacta em nada. Como a questão de alimentos também não impacta em nada a taxa Selic. Então, o que nós temos é um sistema muito distorcido. Uma parte grande do orçamento é transferido para as famílias, para as grandes empresas mais ricas do país. São algo em torno de 500 bilhões que nós estamos desperdiçando, um dinheiro que podia ser investido em saúde, educação. Então, esse é um caminho. Acho que a presidenta Dilma, que fez isso em 2012, tem autoridade para, nesse momento, dizer, agora sim, com essa situação nova, juros negativos no mundo inteiro, né, de baixar a taxa de juros nesse próximo período. Até porque essa situação começa a interferir cada vez mais no câmbio. A presidenta, agora, em 2015, 2016, final de 2015, conseguiu um grande feito que foi, depois de um período grande de distorção, nós temos um câmbio, o dólar estava algo em torno de 3,80, que facilitou muito as nossas exportações, dificultou as importações e está ajudando a indústria a se recuperar. Eu estou muito preocupado e está havendo várias reclamações de setores da indústria com a situação nova do câmbio. Nós já estamos em 3,20, tem gente falando em chegar a 3. Então, tudo isso que foi conquistado nesse período, nós podemos perder. Acho também, e a presidenta Dilma fez vários esforços, mandou para cá juros sobre capital próprio. Infelizmente, esse Congresso Nacional não quis votar isso aqui. Mas a discussão de uma tributação mais progressiva. Porque quando falamos de ajuste, no meu parte, segundo o Requião, a parte mais longa da história, mas na verdade foi superado pelo do senador Requião, a senadora Vanessa. Vocês fizeram uma disputa aqui. Fizemos uma disputa. Tempo da parte. Mas o que fica muito claro, senador Requião, é que nesse processo todo, quando vai se discutir quem vai pagar a conta da crise, só estão apontando um caminho. Os mais pobres, os trabalhadores, estão querendo que a conta caia em cima do pobre e do aposentado que ganha um salário mínimo. Estão querendo que a conta caia em cima de quem recebe o auxílio-doença. Aí ele diz o seguinte, pode ter fraude no auxílio-doença. Tudo bem. Se tem fraude no auxílio-doença, tem que instituir mecanismos de combate à fraude. Sabe o que eles fizeram? Não. Agora, 120 dias você corta. Então, se o trabalhador tiver acamado com uma doença gravíssima, não tem essa. Está cortado o auxílio-doença, ele tem que tentar ir para o INSS para provar que continua doente. Não é assim que se combate fraude, mas é um conjunto de maldades. E nada por andar de cima. Nada. Nenhuma proposta de tributação mais progressiva. Porque aqui os rendimentos... Eu concedo a parte ao senador Roberto Requião. Por falar em fraude, senador, o mundo tem hoje ciência das fraudes feitas com a LIBOR na Inglaterra, com a fixação de juros por parte de grandes bancos. E, se não me engano, lá na década de 80, o FED, o Federal Reserve americano, de iniciativa própria, fez um aumento da dívida dos países com ele e do Brasil, inclusive, de 20%. Então, a fraude real está na fixação dos juros na mão dos banqueiros e no valor de uma dívida que não é auditada. E daí, para demonstrar que nós não estamos aqui defendendo a presidente Dilma, mas estamos defendendo o Brasil, nós votamos aqui no Congresso Nacional a auditoria da dívida e a presidente vetou sob a pressão dos bancos. Então, não há essa defesa intransigente da presidente Dilma. Quando nós dizemos não ao impeachment, é porque nós estamos dizendo sim ao Brasil. O presidente interino navegou uma insatisfação popular, mas, na verdade, ele está aprofundando e multiplicando por 10 erros cometidos no governo anterior. A volta da Dilma hoje, através de um acordo pelo plebiscito e de uma mudança radical no processo político. E há também um porém, nem a Dilma, nem o Temer, nem presidente algum governam esse país
com 27 partidos no Congresso Nacional distribuindo cargos. Distribuindo cargos e negociando influência através de liberação de emendas e de concessões do Executivo. Então, o que nós precisamos é uma volta da presidente com um compromisso. O Temer volta, sim, a ser vice-presidente da República. Nós não queremos a destruição da imagem do Temer nesse processo. Volta a ser vice-presidente da República. E nós promovemos, com apoio do Executivo, não empichado, um plebiscito para resolver o problema da reforma política, do caminho econômico e do que o povo brasileiro vai querer através de um grande debate para a construção do Brasil do futuro, da nação brasileira. Queremos ser nação ou vamos ser um Estado associado aos grandes capitais, produtor de mão de obra barata? Nós vamos entregar a Amazônia, como está fazendo a Grécia com as suas ilhas? Nós vamos privatizar a educação, tirando a possibilidade do povo frequentar a escola de uma forma natural, às expensas do erário, dos impostos pagos por todos os brasileiros, na contramão do que fazem os candidatos a presidente dos Estados Unidos hoje. Todos os candidatos estão propondo um ensino público no 3º grau, que lá não tem 3º grau o ensino, é só no básico. Então, nós temos que restabelecer o protagonismo do brasileiro na discussão dos destinos do Brasil. E a proposta é uma sociedade democrática, não é? Popular, sem sombra de dúvida, e nacionalista. O Brasil tem que defender os interesses dos brasileiros. Eu tenho uma proposta que está arquivada aí nas comissões, do restabelecimento da importância do empresário privado. Aquela equiparação que o Fernando Henrique fez foi uma estupidez. País do mundo faz isso. País algum no mundo faz essa bobagem. É claro que o brasileiro no Brasil tem que ter privilégios no processo de industrialização e de desenvolvimento. Isso não significa xenofobia, não. Nós temos que abrir o país quando interessar ao desenvolvimento brasileiro alguns setores, em alguns momentos, mas essa abertura total é fim da soberania do país. Então, é isso, senador Lindbergh, não é essa história de volta a Dilma, vamos sair do primarismo dessas campanhas, é restabelecimento do protagonismo do povo brasileiro. E para isso o importante hoje é derrubar o impeachment da Dilma e realizar o plebiscito com o apoio avançado da presidente nesse processo.